Boa noite. Checando aqui primeiro o som. Hoje vamos ter um encontro com o Eliman e vamos falar sobre a desconstrução de um diário. Espero que você esteja bem, curtindo o friozinho da Holanda. Olá, o Eliman, curtindo o friozinho não apenas da Holanda, mas da Europa, né? Mas acima de tudo, frio ou sol, chuva ou calor, que estejam todos com saúde. Com saúde. E só ajeitar aqui, eu já chamo. Oi, Lua. Lua, precisamos conversar. E vou então já chamar aqui nossa convidada para nós conversarmos sobre aproveitarmos o máximo de tempo conversando sobre esse tema, que é o seu livro, um tema muito oportuno. Isso, já vão aí enviando corações. Deixa eu enviar uns aviãozinhos aqui antes de chamar o Eliman. Convidando aqui alguns dos nossos seguidores, façam o mesmo, para que a gente possa ter aqui mais pessoas para acompanhar o nosso bate-papo. Enviei aqui alguns e para a gente não se der. Lua, manda esse número aí pelo meu WhatsApp, porque o meu teve um problema e eu perdi muitos contatos. Então, eu estou enviando mensagem para alguns, mas não estou tendo retorno. Então, eu mando uma mensagem no direct que eu copio e salvo de novo, ok? Então, vamos agora chamar aqui o Eliman. E amanhã, já quero convidar vocês para amanhã no Osa Paixão do Coach. Nós vamos ter um encontro também muito oportuno, ensinando sobre a saúde mental. O que tem a ver a análise de perfil comportamental e como ela pode ajudar na manutenção ou na descoberta da saúde mental. Eliman, recebeu o convite? Vê aí de novo. Vou anular e convidar de novo. E vai ser no Meet, terminando meu convite, né? Vai ser no Meet às 20 horas da Holanda, Europa. Envia para mim, então, que eu aceito aqui. E às 16 horas no Brasil. Teremos cerca de 2 horas de workshop, é muito proveitoso. Vocês vão poder participar. Tá me seguindo, Eliman? Se tiver, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui o que é que tá errado. Eu acho que eu estou seguindo também. Vai de novo. Chegando aí na sua tela agora. E então, isso de como uma análise comportamental pode ajudar, agora chegou, pode ajudar você na manutenção da saúde mental. Boa noite, Eliman. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, eu acho que eu estou bem centrada aí, né? Também, acho que eu também estou centrada. Tá. Vamos, depois a gente faz aí uma fotinha para botar nos stories. Bem-vinda. Já quero dizer do prazer que é estar conversando com você aqui, sabendo também do fundo, digamos assim, agora faltou a palavra. Você vai falar de um tema que tem também embasamento teórico, né, da sua formação, do seu trabalho. E isso eu acho que é um adendo, eu estava durante a tarde lembrando, que é um adendo muito interessante para o tema que nós vamos trabalhar hoje. E depois caiu a ficha, aí sua mãe teve Alzheimer, né? E eu fui lembrando toda uma história que foi desconstruída, toda uma história, todo um passado que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, seja bem-vinda. Esta é o Eliman Borges. Ela não vai falar de uma vez quem é ela vai dar apenas uma pitada agora, que ao longo da nossa conversa ela vai falando sobre quem ela é. De onde você é? Onde você mora?
Então, eu sou de Goiânia, Goiás. Eu sou do centro-oeste do Brasil. Mas, Uhum. atualmente, eu estou morando no Nordeste. Estou morando em João Pessoa, na Paraíba. De uma pessoa. Terra, Isso, terra isso. bonita. Muito Terra quente por aí? boa. Muito quente por aí? Muito quente. Olha aqui, você tá aí com friozinho e eu tô no calor daqui de João Pessoa. Nós estamos no verão aqui. E aqui estamos no olho do. Não, não é no olho, não, que ainda mal começou. Isso é só o final de outono e inverno. Na realidade, o inverno começa dia 21, né? Então, estamos aguardando o que é que vai acontecer nesse inverno lindo. E, muito bem, você quer fazer uma saudação para o seu público? Quero sim, boa noite a todos da Holanda, boa tarde a todos aqui no Brasil. Eu vou aproveitar esse momento e quem está, envia aviãozinhos aí para ajudar, porque o bate-papo aqui vai ser bem interessante. A gente vai falar não só sobre o Alzheimer, mas outros temas, outras temáticas Uhum. também que o livro aborda. E eu vou aproveitar então, Osaí, já vou mandar meus aviãozinhos aqui para os meus Mande, seguidores. Já vou antes, aproveitar aqui. antes de você entrar, eu fiz o mesmo, pedi que fizessem, mas vamos aproveitar e mandar aqui mais Vamos alguns, sim. porque é Aqui um no tema. Brasil, nesse horário, tem muita gente que está trabalhando, mas a gente sempre tem aqueles que já estão de férias, né? Que já É, estão em casa, curtindo aí essa semana de Natal, que já vai iniciar agora, né? é, Natal já é domingo. é domingo. E uma coisa que é bom lembrar é que com a tecnologia hoje tão avançada, ou melhor, avançada já sabemos, mas como todo mundo tem tanto acesso hoje à tecnologia, esse é um bate-papo que pode alcançar muita gente. Mesmo no trabalho, pode colocar o fone de ouvido, que certamente não vai influenciar muito no seu trabalho, que é também final de expediente agora, né? Então já vai se ligando aí com a gente, vamos lá. Eu tenho, Certinho. eu tenho um roteiro que eu gosto de seguir porque eu particularmente gosto de. Eu fujo desse roteiro, mas está praticamente na minha cabeça. Porque eu gosto de conhecer a pessoa para saber qual é o link que eu traço, né, que eu posso colocar a escrita. E também que o público é interessante para o público descobrir, o negócio da blusa ficou aqui para fora. Descobrir como é que esse link entre o Elima agora e o Diário Desconstruído. Então vamos lá. Ela já falou de onde ela é, de onde ela está. E eu gosto de perguntar quais foram as grandes influências, ou quais são as boas, ou quais são as memórias que você resgata agora da sua infância, lá dos 3, 4, 5 anos. Então, eu nasci num lar em que a minha mãe sempre gostou muito de estudar, professora. Então, eu tive contato com as letras, com esse universo muito cedo, muito novinha. Eu ia para a escola com a minha mãe, não tinha idade para ser matriculada, mas eu pedia, mãe, deixa eu ir com você para a escola. Minha mãe deixava, e eu lembro que eu ficava na sala da tia Mirtz. E aí a tia Mirtz deixava eu desenhar, deixava eu traçar lá as letras, mas eu ainda não podia ser alfabetizada porque eu era pequenininha ainda. Então, naquele tempo não tinha assim aquela educação infantil que tem hoje, todo esse processo. Enfim, esse foi o meu primeiro contato com o mundo das letras, com o mundo do universo da escrita. Depois eu fui alfabetizada e aí pronto, né? Eu amei tudo aquilo, eu amava ler, eu amava escrever, eu sempre amei ler e escrever, sempre. Foi assim, uma das coisas que eu mais gostei na minha vida. Então, participava de teatro na escola, eu gostava de decorar texto, de apresentar. Eu sempre gostei muito desse universo assim, cultural das artes em Uhum. si. Então, aos meus 14 anos, Tu já aí já chegasse na adolescência, calma. tô indo. Uma coisa que eu gosto de perguntar é, além dessa influência da escrita, quem foi a Wellyman criança?
Bom, além da influência da escrita, né, eu tenho também uma influência boa, que é meu pai. Meu pai é contador de histórias, Olha contador de aí, causas. É. olha aí, Então, olha aí. eu vim dessa família, né, de contar causas, histórias. Então, muitos fatos, né, antigos, né, coisas de assombração, essas coisas. Uhum, Eu vim desse universo que de muitas contações de histórias também. E eu fui uma criança mais comunicativa, uhum, brincalhona, extrovertida, adorava brincar, adorava estar na escola. Eu sempre amei a escola, eu sempre gostei de estar na escola. Fui uma criança que eu gostei muito de ir para a escola. uhum. Era uma criança que então tinha muitos amigos, ou pelo menos estava rodeado, pelo que eu escuto aqui, né? Aplicando um pouquinho da análise comportamental. Gostava muito, então certamente tinha muitos amiguinhos e amiguinhas nessa convivência. Sim, Você já falou que seu pai era um contador de história. E eu vou colocar aqui bem nesse momento agora, porque essa semana, por exemplo, vendo livros infantis, né? E foi um final de semana sim. em que eu tive muita gente procurando o livro e eu achei interessante, porque geralmente existe uma coisa assim de que nós viemos de uma cultura em que a leitura não está tão inserida como a gente gostaria, né? E as crianças vindo, pais brasileiros vindo para outro país, eles muitas vezes são confrontados com isso de que lê. As pessoas leem aqui. Você entra no trem, você vê livro. Você entra no ônibus, você vê livro. Onde você vai, você vê livro. Você vai no consultório médico, tem lá os brinquedos para crianças, mas tem livro. Então, qual é nesse momento, aqui agora já pego também a sua formação, né? Qual é a influência do livro nessa idade, até 5 anos? Então, a influência do livro são as memórias, né? As memórias que a gente vai construindo ao longo da nossa história, da nossa jornada. Então, essas memórias que ficam, que Uhum, permanecem, que são as memórias que diz quem somos. uhum, Então, essas memórias, e ter essas memórias é muito importante na infância. uhum. Construir memórias é muito importante na infância. Né? Então, eu vejo até a idade de 5, 6 anos, essa construção de memórias que foi muito marcante na minha vida. Uhum. E no caso, quando eu falo do livro, eu digo, gente, eu tenho experiências, né? Eu gosto de trazer, porque é da minha Sim. experiência, eu não falo apenas do que eu vi. E as crianças têm algo mágico, elas veem algo mágico no livro, né? E se quiser deixar uma criança quieta, coloca o livro na mão dela. E agora vem, não é qualquer livro, coloca um livro que é próprio para ela, que ela possa abrir, brincar, é, ver cor, ver, né? E se envolver Uhum. naquele mundo. Então você teve essa experiência. Sim. Qual foi? Qual foi? Você veio de uma família grande ou pequena? Eu vim de uma família, assim, uma família pequena, para mim, né? Só eu, Sim, meu mãe, meu pai e 2 irmãos. Para mim é uma família pequena, sim. não é uma família Considerando. grande. Ok. Sim. Como foi o envolvimento dessa família? Eles tiveram o mesmo contato com livros que você teve, a mesma experiência. Os resultados são divergentes, né? É, Diferentes. Mas sim, tiveram esse sim. mesmo contato. Sim, tiveram os mesmos contatos, né? Tanto é que meu irmão do meio, ele também gosta muito de ler, ele é muito envolvido na leitura também. Ele também gosta bastante de escrever. Agora, meu irmão mais velho, ele não gostou muito, não. Ele já gostou da prática, né? Meu irmão Uhum. mais velho, ele gostava de trabalhar com meu pai, ir pro comércio, atender pessoas. Ele gosta, até hoje ele é comerciante. Então Uhum. ele gostou desse outro lado, né? Eu e meu irmão já gostamos mais do lado dos livros, da escola, de estudar. É como você mesmo falou, né? Como as crianças vão ter
diferentes, né, formas de absorver aquilo, de estar, né, adentrando esse universo que é da leitura. O meu irmão mais velho não gostou, não. Certo. Você foi uma criança que diz assim, eu tive muitos traumas ou foi uma infância, digamos, tranquila? Eu posso dizer com propriedade, meus pais vão fazer 50 anos de casado agora, 22 de dezembro. Sexta-feira eles fazem 50 anos de casado. Então eu posso falar com toda assim, com todo gosto, que eu nasci e cresci num lar de paz. Meus pais sempre trataram bem eles entre si e nós, filhos. Mas, sempre tem um mas, né? Como eles vieram de famílias, né, de gerações passadas, gosto de dizer assim, que eles não trabalhavam a afetividade com os filhos, então era o grosso ali, né, o alimento, o calçado, onde dormir, onde ter uma casa, o trabalho em si. Então, eles trouxeram com eles essa carga, essa bagagem também. Então, os meus pais deram muitas coisas para nós, estudo, conhecimento, não só conhecimento em relação à escola, mas de vida mesmo. Porém, eles esqueceram dessa parte da afetividade. Para eles, estava dando tudo certo, estava tudo bem. Então, essa parte que houve, essa falha que eu sempre falo que é um abandono afetivo. Às vezes os pais estão dentro da casa, as crianças estão inseridas, um lar gostoso, só que os pais esquecem de brincar com seus filhos, de ler um livro com eles, de sentar, de conversar, de sentar no chão, de brincar, de ouvir seu filho. É necessário a gente ouvir as crianças, entender sobre os sentimentos delas. E tá tudo bem os pais não saberem isso. Os meus pais não sabiam disso. Porque também eles vieram de gerações que os pais deles não sabiam. Então, faltou essa parte. E isso foi algo que me faltou muito e eu senti muito durante a minha vida. Essa falta de afetividade, de carinho, de abraço, de beijo, de aconchego, de olhar nos olhos, está tudo bem, de elogios. Então, foi algo que foi uma falta. Eu tive que me curar depois. Sim, mas é isso aqui que eu estava tentando fazer um resumo para trazer, né? Os nossos pais, eu posso dizer os nossos porque nós somos de uma geração em que os nossos pais é aquilo que se chama vítimas de outras vítimas. Na realidade, eles não tinham esse conhecimento, né, teórico ou prático de que nós hoje temos da questão da afetividade. Davam o que tinham recebido, o que tinha sido impresso no caráter deles, na personalidade, na convivência deles. E hoje a gente tem o privilégio de poder difundir isso de uma forma mais ampla, né? Aproveitando esse canal aqui, você colocou muito bem, de uma forma mais ampla, no sentido de que as crianças hoje, através de um livro, né, elas podem começar a ter e é essa forma que eu gosto de trazer aqui, o livro não é apenas um livro para a criança aprender a ler, escrever ou saber ler, não é esse o principal motivo, é um dos, mas a formação do indivíduo, esse momento de afeto, esse momento da importância do momento de estar com ele, né, que como eu costumo dizer, o livro é um elo para fortalecer algo que de uma outra forma você talvez não tivesse tão ligado para fazer. Então eu gostei muito dessa colocação sua agora. E no caso os pais deram aquilo que eles tiveram, né? E talvez hoje, não sei se eles ainda são vivos ou não, mas hoje eles talvez possam tentar rever, né, ou da forma que eles que melhor lhes for conveniente, até mesmo pais de outras pessoas da nossa idade que estão aqui ouvindo, que possam então entender que existe também um pedido de perdão que faz muito sentido, né, para a gente nesse momento. E também a nós caber aquilo que a Bíblia diz, o honrar
para que os nossos dias sejam longos, não apenas longos, mas saudáveis, né? Saudáveis. Saudável. Sim. Então, é uma questão de um perdão mútuo, digamos assim. Filho, perdão porque eu não sabia disso. E nós liberarmos o perdão também, porque é uma coisa que vai fazer muito sentido para a família como um todo. Muito obrigada por essa fala. Quem foi a Welima adolescente? Então, a Welima adolescente, ela traz essa carga emocional, dessa falta na infância para a adolescência, e ela descobre que uma forma dela expressar e colocar para fora todos os seus sentimentos é escrevendo num diário. Então, a Welima, ela começa a escrever e eu, apaixonada em romances, e aí eu já tenho acesso a Dom Casmurro, a Helena, a Senhora, de José de Alencar e tantas outras obras. Aos 14 anos eu já tenho acesso a essa literatura brasileira e já começo a amar e a ler e gostar muito de poemas. E aí eu começo Castro Alves, e aí, aí só vou adentrando. É uma viagem, né? Uma viagem. E Fernando Pessoa, e enfim. E eu começo a escrever. Torna-se um hábito escrever todos os dias sobre os meus sentimentos daquele dia. Hoje, eu como terapeuta, eu olho e vejo que o meu diário naquela época foi uma escrita terapêutica. Eu conseguia colocar tudo ali, os meus sentimentos. Então, então eu escrevi dos 14 até os 19. E deu uma parada. Vamos descobrir por quê. Quais foram as suas influências? Você já falou de um monte de gente escritora, né? Sim. E eu acho que foi nessa época nomes que influenciou várias gerações. Mas quais foram as maiores influências para você aqui? De escritor ou na vida mesmo? De escritor, a minha maior influência foi Machado de Assis. Com 2 livros, Dom Casmurro e O Alienista. Eu não acredito em coincidência, mas hoje de tarde eu estava ajustando uns livros na loja e foi uma das coleções, uma das categorias que eu fiquei olhando. Gente, esses livros precisam ter um outro destaque, né? Que são dessa coleção do Casmurro, clássicos, né? De uma geração clássicos de outrora. E que são hoje ainda trazidos, né, de uma forma ou outra na questão dos Enéms da vida, dos vestibulares. Sim. Muito bem. Qual é a sua formação? Conta pra gente aqui agora um pouquinho, entrando aí nessa juventude, né, escreveu dos 14 aos 19, qual é a sua formação? Então, a minha formação é letras, português e inglês. Primeiro eu adentrei, né, no vestibular, foi como secretária executiva bilíngue. E depois eu mudei o curso, mudei para letras, por essa paixão mesmo pelos livros. Eu mudei para letras, continuei meu curso de letras, finalizei meu curso de letras, depois adentrei o curso de psicopedagogia, que é outro universo que eu sempre amei. E quando eu terminei o curso de pós-graduação de psicopedagogia, eu quis fazer pedagogia. Aí eu fiz pedagogia, outra graduação. E depois eu fiz outra pós-graduação que foi letramento e alfabetização, educação infantil. Aí foi voltado mais para leitura e escrita das séries iniciais. Ok. Houve alguma mudança brusca de percurso aqui ou foi tudo bem planejado? Não foi tudo bem planejado. Não foi tudo bem metricamente planejado. Quando eu adentrei, né, que eu fiz o vestibular, até hoje eu estava vendo o meu diploma, foi em 98 que eu adentrei, eu tinha 17 para 18 anos, e eu queria secretária executiva bilíngue porque eu achava muito bonito, eu achava muito elegante e né, aquelas coisas de adolescente, né? Achava elegante, queria relações públicas,
eu achava tudo muito, queria ser diplomata, queria falar outra língua, enfim, coisas que a gente tá aqui na mente, queria viajar o mundo. Eu Uhum. queria viajar o mundo, eu queria sair, né? E aí, essas coisas é de escritora. Certo. Escritora quer conhecer o mundo, viajar o mundo, enfim. E aí, como a gente não viajou o mundo, a Ainda bote gente uma amiga. viajou dentro do próprio mundo ali, né? Imaginário. Uhum. Enfim. Depois eu mudei, né? Eu casei aos 19 anos, eu casei muito jovem, muito novinha, eu não tinha experiência nenhuma com a vida. E aí eu mudei o curso, eu falei, esse negócio não vai dar certo aqui, secretária executiva não, vou mudar para letras. Aí mudei para letras, eu já amava demais, e quando eu tive os primeiros contatos com as primeiras disciplinas de literatura e pronto, né? Me apaixonei perdidamente, formei em letras, sempre com a ideia de escrever, sempre, nunca saiu da minha mente. Mas aí teve um probleminha lá atrás, que eu Uhum. travei, né? Eu não conseguia mais escrever. Então, e eu só vim escrever mais tarde, aos 40 anos. Quer falar dessa dificuldade ou... Quero falar aqui, porque eu quero deixar bem assim claro a todos que estão assistindo, aos pais, ou até professores que estão aqui, o nosso cuidado, né, ao falar com a criança, ao falar com o adolescente, para a gente não matar aquilo que tem dentro deles, que é a criatividade, que todos nós temos criatividade em várias áreas, talentos, mas de alguma forma isso pode, por uma fala, a gente pode destruir isso dentro de uma criança ou destruir isso dentro de um adolescente. Então, como eu escrevia muito, gostava muito de escrever, escrevia muitos poemas, eu levei até uma professora de redação do ensino médio. Só que a escola que eu estudava em Goiânia é uma escola elitizada. E é uma escola voltada para vestibulares. Naquela época, hoje é Enem, Uhum. né? Uhum. Então era voltada para vestibulares. Então era como robotizados, né? Todo mundo tinha que seguir ali exatamente, não podia sair nem para a direita nem para a esquerda. Criatividade zero. Ou você segue esse padrão, ou você tá fora. E quem tem uma alma criativa meio que morre no meio dessa, desse lugar, né, robotizado. Então eu levei para minha professora, eu falei, não, já que ela é professora de redação, vai que ela gosta, né? Então eu apresentei para ela um texto e ela disse que eu não era uma boa escritora. Então ela disse assim, você não escreve bem. Fui embora, falei, meu Deus, né? Eu não sirvo para isso. Então eu cheguei à conclusão que eu não servia para aquilo e eu travei, nunca mais escrevi, queimei o que eu tinha já escrito, todos os meus diários foram queimados. Eu tinha 5 diários, 4 ou 5 diários. E foram queimados, eu queimei todos e falei, eu não sirvo para isso. E depois isso veio ser despertado aos 40 anos. Foi uma trajetória aí de espera e incubada, digamos assim, por Sim. um, por uma... Eu lhe perguntei, eu não lembro a resposta. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Então, você falou para mim que eu tinha que fazer. Eu fiz uma vez que eu não sei se é o certo, vamos dizer. Que dentro do perfil, se era golfinho, lobo, era animais. Animais, ok. E Sim. você não lembra, porque você vai falando e eu vou aqui construindo na minha cabeça de analista algumas coisas, né? E são pedacinhos que eu vejo, e a experiência que você teve com essa professora, não estou dizendo que está certo ou que está errado, a análise do perfil que eu estou fazendo aqui, mas porque eu não vou dizer que eu não quero cair nesse risco, eu posso dizer, mas
você tem muito daquilo de estar com pessoas, de comunicar, você fala, e talvez num grupo onde você esteja, você é escolhida para falar porque você é da palavra, correto? Sim, sim. Então, certamente você tem alguma coisa muito forte de influência na sua personalidade. E isso, eu vou até dar uma palavrinha aqui, porque a experiência que você viveu sendo tolhida, digamos assim, e esses anos todos que você ficou calada, lhe trouxe alguma dor, entendeu? E não, pode não ter sido dor física, mas uma dor emocional que, para Sim. ficar calada, uma pessoa digamos, que é influente, ficar calada durante muito tempo, isso pode ter refletido em alguma outra área lá. E quando você fala de que sempre teve a ideia de escrever, e olha aqui como isso é importante, né? Crianças que têm isso da fala e que muitas vezes o pai ou a mãe diz, cala a boca, aqui agora não é tua hora de falar, estou conversando com fulano, e não tem uma maneira mais polida, digamos assim, ou mais educada e gentil de tratar com a criança sobre o momento da fala, isso pode gerar como é a palavra? Não quero falar trauma não, eu quero falar uma palavra assim mais Uma leve, dor emocional. uma disfunção, digamos assim, uma disfunção na personalidade dessa criança, na sua forma de agir. E a gente vê isso quando a gente vê, então, que o Velima é uma pessoa de fala e tal, e ela passou um tempo, digamos assim, introvertida, calada, porque, como você disse, você não era para isso. E como Uhum. foi, Velima, que, então, veio isso de se tornar uma profissional que escreve? Então, olha só. Aí a gente entra dentro das tecnologias, né? Eu vou adentrar aí dentro do WhatsApp. Eu tenho um melhor amigo de longa data, mesmo de longa data. A gente se conhece desde os 14 anos. E ele morava longe, morava em outro estado. E a gente conversando. E um dia ele falou assim: eu tô escrevendo uns poemas. Aí eu disse pra ele, envia pra mim, eu adoro. Aí ele enviou e eu disse, ficou show, ficou maravilhoso e tal. E nesse despertar, eu sempre incentivando ele, não, mas pode fazer suas críticas, você é formada nessa área. E eu sempre lembrava, né, da crítica que tinha me destruído. Aí eu, não, calma. E eu sempre incentivava, tá ótimo, continua, faz assim, continua. E aí, de repente, surgiu uma vontade de eu escrever. E eu escrevi. Eu escrevi e mandei para ele. Falei assim, olha, agora é sua vez de você falar se gostou ou não do meu texto. Aí mandei para ele. Ele disse, ficou ótimo. Nossa, o texto parece que está falando comigo. Parece que está dizendo o que eu estou passando nesse momento. Continua. Aí eu falei, então vamos montar um grupo de 2. Vamos montar um grupo de 2. Aí montamos um grupo e eu escrevia, vinha a inspiração, e essa inspiração, gente, ela acontecia nos lugares mais inusitados, assim, eu dirigindo, eu, assim, assistindo alguma coisa com meus filhos, eu falava, não, gente, espera só um pouquinho, pausa aí que eu vou ali no quarto, eu vou escrever rapidinho. Aí eu escrevia, aí mandava pro grupo, voltava para assistir, continuar assistindo o filme com meus filhos. Então, assim, as ideias surgiam, assim, mais aleatório, em qualquer lugar, eu sentada num restaurante, surgiam as ideias. E foi assim que o diário foi começando a existir. Conte um pouquinho, então, agora desse diário. Qual foi a ideia ao construir esse diário? E por Tá que aqui. isso? E por que eu estou sem livro aqui, gente, por isso que eu não mostrei ainda, e vocês não me viram ainda com o livro por aqui. Qual foi a minha pergunta? Conte, então, Como desse foi? diário, como foi a construção desse diário e por que ele se tornou desconstruído. Então, e aí esse diário foi acontecendo, essas histórias assim, que vinha na minha mente, e era em forma de diário. A história acontecia assim, me via a personagem na adolescência, então eu escrevia. Me via a personagem na infância, aí eu escrevia. Então os textos eles foram realmente colocados no grupo
aleatoriamente, sem ordem cronológica. E aí eu pensei assim, como que eu vou dar ordem a esse texto? E aí, de repente, surgiu, não, eu não vou dar ordem a esse texto. Esse diário, ele vai ser desconstruído. Mas para ele ser desconstruído, a personagem tem que ter algo. Ela tem que ter alguma coisa que não permite ela escrever na ordem cronológica. Então, eu lembrei de uma doença que eu tive assim, um pouco de convivência com algumas pessoas, que é o Alzheimer. Então, o Alzheimer, as pessoas, eles perdem, né, a memória. Fala, o Alzheimer é como se a pessoa fosse desaparecendo um dia após o outro, aos poucos. E aí eu imaginei a personagem desaparecendo, mas ela querendo que isso eternizasse, eternizar suas memórias. Como ela faria isso? Escrevendo. Nós podemos eternizar nossas memórias na escrita. E foi assim que surgiu o Diário Desconstruído e a Rachel com Alzheimer. Houve alguma, ou tem alguma pessoa próxima que tem Alzheimer? Alguma pessoa próxima de você? Não. Assim, eu tive uma tia que ela já bem assim, não precocemente. A Rachel vai ter o Alzheimer precoce. Essa tia minha não teve precoce, ela já teve numa idade mais avançada. E eu tive esse contato com essa tia, era interessante que eu chegava lá e ela falava assim pra mim, mas você tá tão linda, mas me conta daquele seu namorado lá de Portugal. E eu falava, Deus, será que tá lá meu namorado? Então, ela construiu esse namorado meu aí em Portugal, eu tenho que ir na Europa, ele tá aí. E todas as vezes que eu chegava lá, ela sempre falava né, desse namorado, né? Então eu achava super interessante isso, né? Como ela construiu isso? Será que ela construiu esse namorado pra mim? Eu ficava imaginando. E eu adentrava a história da alfabetia, mas eu vou dizer, esse namorado meu tá difícil, viu? O que ele tá fazendo com você? Eu falava, ele não quer saber mais de mim. E aí eu conversava com ela, e eu adentrava o mundo dela. Mas ela tinha memórias da infância dela, tinha memórias com meu avô, tinha memórias com a minha avó, e ela falava dessas memórias. Então, assim, próximo mesmo foi minha tia, mas teve outras pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, e todas eram muito próximas a essa desconstrução. Eles iam na infância, ia já na fase adulta, ia na adolescência, era o que vinha na memória deles. Então, foi essa a experiência que eu tive com pessoas que tiveram Alzheimer. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, que eu gosto de falar. Como foi que houve esse link comigo e com a pessoa que eu falo agora, que é o Wellman? E apareceu aqui a Emília. E foi através de Emília, que mora em Londres, que eu tive esse contato com o Wellman, que nós tivemos esse contato. Por isso, o convite para estar hoje apresentando o seu livro aqui. Olha lá, Emília. Conexões. Emília, linda! Saudades, Emília. Conexões. E qual é a parte do livro que você diz assim, todo livro é especial, claro, mas qual é a parte do livro que você diz, esse aqui é um ponto, é uma parte, é um trecho que eu acho muito especial? É a parte do 23/9. É uma das datas, né? Que o livro tem datas, mas não tem ano. Só tem o mês, né? O dia e o mês. É o dia 23/9, ele é muito especial para mim, porque nessas páginas do diário aborda sobre a depressão. Então, eu já passei pelo processo de depressão, já estive no fundo do poço, e exatamente assim como a personagem, né, eu também me senti assim, né? Será que alguém me viu? Se alguém me viu bem?
Então, é uma das partes que eu mais gosto no livro, é essa página do dia 23/9. 23 de novo, parece que eu achei aqui. 23. Passou. Tá bem no comecinho do É, livro. aqui achei. Querido diário, é primavera. Os pássaros cantam em cima do poste da minha rua. Celebram a vida. Estão tão felizes que sinto inveja deles. Por que não sou um pássaro? Abro a janela. Dá para ver. São dois bem-te-vis felizes. Devem ser amigos ou irmãos, ou pode ser um casal. Não importa o status. Quem liga? Isso é coisa de humanos. E o finalzinho dessa parte, fecho a janela, puxo as cortinas, o quarto escurece. Me deito na cama. Isso é típico do sintoma de quem realmente está nesse período que você fala, né? Me deito na cama, não tenho ânimo, mal te vi, mal te vi, mal te vi, mal te vi. E assim adormeço ao som que martela minha mente e meu coração. Querido diário, você também, mal me ouviu? Mal me viu? Interessante. Sim. Qual a sua. Pegando essa deixa aqui, porque voltando um pouquinho aqui mais para o contexto de Europa, onde a gente vive agora, na França, Emília vive. Uma das preocupações das pessoas é: eu não posso ficar depressiva. E eu tenho dito para algumas, só a sua comunicação de eu não posso ficar, isso já te leva a pensar que já está, né? E a comunicação, então, precisa ser uma outra, de forma que ela seja construtiva para outra direção e não naquela de que eu não posso, eu não quero, porque é justamente aí que você vai ficando. Qual a Sim. sua palavra agora? Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Qual a sua palavra como terapeuta, como escritora, como uma pessoa que já passou por isso? Qual a sua palavra para essas pessoas? Primeira coisa, entender que nós vamos ter sentimentos bons e vamos ter os sentimentos ruins. A gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir angústia, a gente vai sentir aflição, assim como também nós vamos ter alegrias, vitórias, felicidades. Nós vamos ter esses dois sentimentos, né? O que é que você tem que acolher? Quando você vê que você está num processo de tristeza, que você não consegue sair sozinha, que você não consegue em determinada situação da sua vida, que você não consegue resolver, procure ajuda. Não espere, procure ajuda. Se acolha, entenda que isso é um processo, vai passar. Depressão tem cura, sim. As pessoas falam que não, mas tem sim. Eu sou a prova viva que eu fui curada. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi me acolher, entender que eu estava num processo e que aquele processo eu conseguiria sair dele, eu iria sair dele, mas eu tive que ter a ajuda de profissionais. Então, eu tive a ajuda de profissionais. Porque, às vezes, as pessoas, tudo é depressão ou tudo é, né, ansiedade. Hoje, São a os gente dois precisa... pontos, né? Isso, a gente Extremos. precisa... Dois extremos. E a gente precisa entender que tá tudo bem um dia se acordar mal, tá tudo bem você olhar, porque hoje em dia na internet parece que todo mundo é feliz, parece que tudo dá certo, parece que as coisas são belíssimas e não é assim. Então, tem os tropeços da vida, tem as dificuldades, tem os sentimentos que você acorda num bom dia. E tá tudo bem você também olhar para você e falar, tá tudo bem. Mas isso aqui é só passageiro. Eu já sei lidar com esse sentimento. Agora tem pessoas que não sabem lidar com esse sentimento. Eu não sabia lidar com o meu sentimento. Então ele foi crescendo, 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 até ele se tornar gigante e me abarcar totalmente. E eu me ver dentro daquele lugar escuro, obscuro, que eu não conseguia sair por mais que eu tentasse.
E aí tem uma frase que eu gosto muito, que as pessoas falam, eu estou no fundo do poço. É a daí que você vai começar a subir. Não tem jeito mais de ir para baixo, não tem Chegou no jeito mais de você fundo, né? afundar. Você chegou no fundo. Agora é Chegou no hora de fundo. você subir. É hora de você escalar. Então, se você não der conta sozinho, procure ajuda. Isso me faz lembrar a história de uns sapinhos. É um vídeo que está no YouTube, inclusive, que eu uso às vezes em alguns encontros online. É um grupo de sapos, que 2 sapos caíram no poço. E ficaram os outros lá no topo do poço, né? Que via só as cabecinhas e eles 2 olhando assim. E um pulou, 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 não conseguiu. Aí ele só via a mímica da boca dos outros sapos. E ele disse, ele entendeu que ele estava dizendo, pula, pula, pula. E ele pulou, ele tomou o impulso e pulou. E quando ele saiu, né, e o outro ficou lá, e ele era surdo, o que ficou era surdo. Então ele pensou, eles devem estar dizendo que é para eu pular. Então eu não vou ficar aqui sozinho. Então ele pulou. Então muitas vezes a gente precisa lembrar isso. O que as pessoas falam, muitas vezes é a própria experiência. E hoje eu ouvindo, pedir esse parênteses aqui, porque eu acho isso muito importante. Eu ouvi hoje uma live de uma colega, e uma das falas foi que as pessoas precisam se juntar em grupos, mais ou menos isso, estou falando de uma forma bem grotesca, digamos assim, que precisa se juntar para unir a dor e tal, e tal, e tal. Eu sou contra isso de unir a dor. Quando a gente está com dor, a gente procura um profissional que pode dar. Eu entendo a fala dela, mas existe muito isso de que eu vou me juntar com fulano, porque fulano está com a mesma dor, e eles comentam isso tanto tempo, essa dor, essa dor, essa dor, e elas só vão ficando mais cheias de dor, elas não têm como sair. Então, o ideal é você fazer como esse sapo que era surdo, e sair do poço num impulso de como se fosse a única possibilidade que você tivesse para agarrar na mão de um profissional. E veja bem, há profissionais capacitados para isso. Ainda hoje de manhã eu estava dizendo assim, gente, eu fiz uma formação que eu tenho habilidade e eu tenho trabalhado com pessoas para ajudar justamente nisso. Quando você entende o que é que está lhe causando a ansiedade, quando é o que está causando a depressão, esse sentimento mórbido, e que você aprende a colocar a sua rotina de forma fortalecedora, as coisas mudam. Então, escuta-se muito, coach isso, aquilo, coach daquilo. Existe o coach tradicional, mas existe o outro coach que até a inteligência artificial hoje coloca muito bem lá a diferença entre coach sistêmico da Febracis, olha logo, ele faz essa diferença, e do coach tradicional. Então, o que nós estamos falando aqui é com base não apenas na teoria, mas na prova de experiência. O Elima, porque ela passou pela depressão, ela é terapeuta, ela sabe como isso ajuda. E também dizer para você que há pessoas ao seu redor capazes de ajudar. Então, pega na mão e sai desses grupos que estão fomentando dor, porque eles não lhe ajudam em nada. A sua comunicação, se escute. Quando você ouve a sua comunicação, você vai saber se ela está sendo uma coisa positiva ou não. E se ela estiver com o mínimo ruído de negatividade, toma uma outra ação. Vai para como chamam, um grupo realmente colaborativo, onde há pessoas que vão te tirar dessa dor e não ficar fomentando isso sem poder dar digamos assim, uma ferramenta que possa lhe tirar desse sombrio. Sim. E que mesmo como, eu digo assim, gente, os dias são sombrios e tristes, e nós viemos para um país em que deveríamos todos ter lido sobre como é a palavra? Esqueci. Sobre o país em si, né? A cultura é muito importante, o choque cultural. Não é só casar com alguém que tem os olhos verdes e claros, não é. Existe todo uma estrutura para você se fortalecer. Então, não é apenas sair do Brasil e achar que está tudo bem, porque aqui o sol, eu costumo dizer, quando as pessoas dizem, tá sol, eu digo, aqui, se tivermos 2 meses de sol, levante as mãos para os céus
e agradeça. Que até tá claro, mas sol mesmo que aquece para você dizer, ó, que sol, não. Então, começa tudo por a questão de por que você está saindo? O que é que você vem buscar? Qual é a sua meta? Pense em meta como um alvo, né? O que é Sim, que você está querendo construir? Você tem filhos? O que é que esses filhos vão ter aqui? Porque os seus medos são transmitidos para os seus filhos. E isso sim, tudo gera um contexto, desculpa eu estar falando isso aqui, mas eu acho tão necessário. E você sim, está aqui também que pode, é uma pessoa que eu sei que pode dar essa contribuição, né? Então, eu abraço toda oportunidade que eu tenho para levar saúde para as pessoas. E amanhã, por exemplo, vou fazer um workshop falando isso, sobre a necessidade da saúde mental ser trabalhada de uma forma proativa e não ficar em grupos em que se remoe, remoe, remoe e não sai dali. Gente, sim, a saúde é o bem maior que nós temos. E sem sim, saúde, você não pode cuidar de filhos, você não pode cuidar de famílias. Sem saúde, você não cuida de si mesmo. Então, exato. eu quero agradecer a Wellman, a Emília por ter indicado o Wellman e agradecer a Wellman por estar aqui hoje falando desse assunto que é tão oportuno. E aí, voltando para o seu livro, essa palavra aqui, essa recomendação de que estava no fundo do poço e que de lá é que você tem que sair, isso aqui é poderoso. Voltando Sim. para o seu livro, qual é o gênero dele? É uma história de Rachel que fala sobre Alzheimer, mas qual é o gênero? É romance. É um Tem romance. romance. Indicado para que idade? Olha, eu indico para já na fase da adolescência até a fase idosa. Digamos 13, 14 plus? Sim, 13, 14 anos. Ok. Outra pergunta aqui em cima do livro. Se você fosse fazer esse diário, fosse reescrever esse diário, fosse fazer alguma mudança, qual seria a mudança? Teria uma continuação? Sim, teria uma continuação. Até alguns. Meu Deus, esqueci o nome aqui. Ó, deu a falha da memória. Não, gente, não tô com Colapso, maldade. sai dele, sai dele. Relapso, relapso. Meu Deus, gente, quem compra Volta. livro, Sim. meu Deus, esqueci o nome, meu pai Reco- amado. Recomeça que sai. Vou ter que recomeçar, vou ter que recomeçar. Vocês têm que me ajudar aí, gente. A pergunta foi, deixa eu repetir a pergunta. Se você fosse Sim, sim, reescrever o livro, haveria alguma mudança? Haveria uma continuação? Como é que seria? sim. Mudança não haveria, mas a continuação sim. Assim, algumas pessoas pediram que já leram o livro, que tem um romance aí da Rachel com um primeiro amor dela. E Uhum. aí algumas pessoas pediram para que eu escrevesse, né, Diário Desconstruído 2, mas a história da Rachel e do Tony. Uhum. E aí as pessoas quer mais, quer saber mais como que se deu esse romance, como que foi esse romance, como que ele aconteceu. Então as pessoas se identificaram muito com o romance dela com o Tony. Uhum. Muito mesmo. Então pediram se tinha possibilidade de eu continuar aí Diário Desconstruído 2, mais um romance da Rachel, Memórias da Rachel com o Tony. Ah, ok. Memórias da. Entendi. É uma coisa que já está nos planos? Já está nos planos, mas agora, como eu estou com 3 livros escrevendo, então tem um até que é sobre feminicídio, então é um livro que é muito pesado então eu estou dedicando muito a ele. E também tem outro romance que eu estou escrevendo, então e tem os livros infantis. Eu tenho livro infantil, gente, tem 3 livros Já infantis. escritos? Já, já escritos, mas Já publicados ou ainda vai não, sair? não, ainda vão sair, não publiquei, mas para 2024 um livro infantil vai sair. Dá uma palhinha aí sobre eles e que é um canal
basicamente para livros infantis, então dá uma palhinha aí sobre eles e quando sair, volta para conversar sobre eles. Então, é de 3 cachorrinhas, né? Então, a primeira é Pretinha Foguetinha, e ela tem esse nome, você já deve saber por quê. Já ouviram por aí, né? Vocês já viram por aí, foguete. Então, esse livro, ele é o que eu vou lançar em 2024. É um livro super interativo, que as crianças vão poder ter desenho para pintar, vai ter atividade para fazer no livro. Então, vai ser um livro assim que eu quero trazer a interatividade com a criança. A criança vai poder interagir com o livro. E também eu quero trazer uma pelúcia, um cachorrinho para acompanhar esse livro. Por quê? Para a criança ter aquele contato real, né, com o cachorrinho pretinho, né, a pretinha, no caso. E eu sei que tem muitas crianças que gostariam muito de ter um cachorrinho e os pais não permitem, ou porque a criança tem algum tipo, não sei, de alergia, enfim. Mas eu quero trazer isso para a criança, né? Essa oportunidade, nem que seja no imaginário, né, ali uma pelúcia, mas eu quero trazer isso. Uhum. É interessante a convivência das crianças com animais, mas existe todo um cuidado que deve-se ter, né? Porque existe também uma responsabilidade, uma disciplina que os animais requerem, exceto se for gato, né? Gato disse que gato tem, como é o nome? Funcionários, né? E quanto que o cachorro existe mais aquela da companhia, realmente companhia, né? Porque precisa também estar ali, atuando com ele, interagindo. Deixa eu ver mais aqui das minhas anotações de nossa conversa antes, nossa prévia, que ficou aqui, que eu não mencionei. Depressão, sim, os temas que o livro aborda. É só Alzheimer? Não, ele aborda o Depressão Alzheimer. também. Aborda a depressão, que a gente já até falou aqui, aborda sobre ansiedade, síndrome de burnout, aborda a violência doméstica, violência psicológica, moral, física, ela retrata isso, financeira, matrimonial, né? Violência matrimonial, patrimonial até. Aborda também amores. Nós podemos amar, né? Não só uma vez. O amor, ele está aí. Nós temos, como seres humanos, possibilidade de amar mais pessoas. Né? Não existe só um único amor. Existem amores que passam pela nossa vida. E ela vai vivenciar isso, né? O amor jovem, o amor adulto e o amor maduro. Ela vai vivenciar 3 tipos de amor. E vale a pena dizer que o amor é uma habilidade que se desenvolve. Não é assim, piscou e aconteceu não, né? Existe a química, mas o amor é algo que se desenvolve com a rotina, com as práticas diárias. Você tem mais alguma... Qual é o seu processo de escrita? É uma pergunta que as pessoas gostam de fazer, eu gosto de perguntar também. Qual é o seu processo de escrita? Sentou e escreveu, ou sentou e lembrou de onde parou e continua? Como é? O meu processo de escrita é inspiração. Me vem a inspiração, eu sento e escrevo. É assim. Ok. E deixa eu ver mais coisa que eu não perguntei aqui. Você atua como pedagoga, psicanalista, neuro. Qual é a sua área que qual é a área que você mais se identifica? A minha área que eu atuei praticamente assim, metade da minha vida, né, foram 18 anos como professora na educação. Agora tem 1 ano para 2 anos que eu estou atuando como mentora de mulheres e tem agora pouco tempo que eu estou
atuando como terapeuta. Então, há pouco tempo eu estou atuando. Como psicopedagoga, eu atuei também uns 3, 4 anos em consultório. Agora eu estou atuando como mentora de mulheres e terapeuta. Mas a minha dedicação mesmo da minha vida foi na educação. Foram 18 anos na educação. 18 anos felizes? 18 anos, eu diria sim, felizes. Quando eu senti que meu coração não vibrava mais, eu saí. Ok. Teve um comentário interessante aqui sobre psicopedagogia. Eu não sei qual é a realidade do Brasil hoje. Eu estou aqui voltando a Ademir Amador. Ele diz psicopedagogia está em falta. Precisamos de mais profissionais. Sim. Foi um comentário que ele Eu não trouxe sei aqui. como que está na Holanda, como que é o sistema de ensino da Holanda. Aqui no Brasil a gente tem muitos casos de crianças, né, que têm dificuldades no ensino-aprendizagem. Então a psicopedagogia ela vai trabalhar com essas crianças. Crianças têm transtornos, crianças com síndromes. Aqui eu não sei se eu posso dizer que eu fiz questão ou não fiz questão, não sei qual foi. Mas eu tentei, foi um período que eu estava buscando o que fazer, além de dar as aulas de português, e eu me aproximei de uma instituição para dar aulas, mas eu não me aprofundei nesse sentido. Mas o programa de ensino aqui é bem diferente do brasileiro, inclusive porque eles têm um sistema em que, por exemplo, crianças com autismo aqui, elas têm uma outra visão ou são trabalhadas de forma diferente da realidade no Brasil. Mesmo porque se a pessoa conhece o sistema da Holanda, ela vai perceber que a Holanda se preparou, o sistema da Holanda se preparou, as pessoas que construíram o sistema, preparou a Holanda para viver uma situação como um todo, na questão de não exclusão. Eu vejo como não exclusão. Claro que tem umas histórias negativas, onde é que não tem? Mas Sim. a Holanda tem digamos assim, um plano de realização de atuação que é levado para outros países. Né? Está, salvo engano, entre o terceiro, primeiro eu acho que é da Finlândia, mas a Finlândia é alguma coisa assim, mas está entre os melhores sistemas de educação do país. Então, eu vejo muita crítica, mas eu acho que existe crítica dos estrangeiros, né? Mas eu acho que existe, por exemplo, não existe aquele sofrimento da criança passar por um vestibular ou por um curso, um Enem da vida que é um martírio. Não. Desde pequena ela é acompanhada, e uma coisa que eu acho que deveria haver um pouquinho mais de sincronia é quando ela chega naquela fase que ela precisa escolher a direção ou precisa de escolher a profissão, mas até nisso é acompanhado. Então, existe uma atenção para, se a criança tem dificuldades, tem escolas e tem escolas, né? Tem escolas que são preparadas para dar apoio àquela criança dentro da própria escola, mas às vezes a criança é acompanhada para participar de uma outra escola, onde existe, digamos assim, crianças com uma determinada qual é a palavra em português, que não é tão, não está tão habilitada para um ensino normal, digamos assim. Então existe essa abertura aqui. O que mais você gostaria de completar que eu não perguntei sobre o seu livro? Bom, eu tenho que falar para todo mundo, gente, compra o livro. Então a pergunta é, onde ele está disponível? Então, ele está disponível na Amazon, ele está disponível como e-book na Amazon, na Apple, na Yuki, tem outras aí até mesmo aí do exterior. Eu esqueci o nome delas. E do livro físico tem disponível na Amazon, quem é aqui do Brasil, né? Para o exterior ainda eles não fazem essa remessa, né? Para o exterior. Mas tem a Viseu, que é editora, né? Editora Viseu, a editora Viseu, que você pode comprar no site deles, pode comprar pela Amazon.
Lojas Americanas, Magalu, enfim, Submarino, tem várias plataformas que ele está à venda. Mas quem quiser o livro, o ano que vem eu vou fazer um pedido, aí vai estar comigo, aí quem quiser eu faço essa remessa aí, até a Emília quer. Eu costumo dizer, se tiver a disponibilidade, nós temos uma loja online, alguns que passaram por aqui quiseram e deixaram o digital, né? Pode disponibilizar. Se alguém, se você quiser, pode disponibilizar também através da Paixão Brasil Books. Um canal a mais é a mais. Não é a mais um desperdício. É uma outra possibilidade para alcançar mais pessoas no mundo. E eu acho que o tema vale a pena, né? Então, fique à vontade para disponibilizar aqui. Certo. Qual é a sua conclusão para esse encontro de hoje? Olha, eu acho que eu vou lhe chamar para a gente falar sobre uns outros temas aqui que são bem importantes, viu? Vamos sim. Qual é a sua palavra para concluir esta apresentação aqui, essa apresentação do seu livro? Além de disponibilizar e tal. Qual é a mensagem central que você quer ajudar agora os leitores a descobrir com o seu livro? Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade imensamente a Emília, que me apresentou você, e a gente já teve um encontro maravilhoso, eu amei. Eu tô assim meio emocionada, né? Porque quando eu escrevi o livro, eu pensei assim, eu queria tanto que meu livro ganhasse o mundo. Ganhou! Né? Ganhou! Ai, ganhou o mundo! Então, assim, eu tô muito feliz, tô muito emocionada, porque, assim, o desejo do meu coração é que todas as pessoas possam comprar esse livro, ter esse livro, ter a possibilidade de alguma forma, o que está escrito aqui, tocar os corações, porque foi para isso que ele foi escrito. Ele foi para servir as pessoas. Eu acredito muito nisso. E o livro, né, ele vai ter as páginas em branco, que é destinada ao leitor. O leitor vai ter oportunidade de escrever no livro, então tem oportunidade de você colocar também os seus sentimentos aqui, de você também escrever. Escrever é terapêutico. A escrita é terapêutica, a leitura é terapêutica. Eu acredito muito no poder das palavras. Então, a minha mensagem hoje é de gratidão por essa oportunidade, de gratidão por eu ter rompido com tantas coisas e ter conseguido escrever um livro. Você também é capaz. Eu passei por muitas coisas na minha vida. Eu me curei de uma depressão. Você também pode curar de uma depressão. Eu estou aqui à disposição para ajudar quem quiser. A Osaí está aí para ajudar também as pessoas. Nós estamos aqui para servir. Eu acredito muito nisso. Então, assim, fica o meu coração, a minha gratidão imensamente a Osaí, a Brasil Paixão Brasil Books. Fica assim, meu coração imensamente grato. Estou à disposição para a gente conversar mais sobre saúde emocional, saúde mental. E a minha mensagem é essa: não desistam, jamais, não desistam. Não desistam jamais. Você falou uma frase, deixa eu ver se eu lembro aqui. Você falou... não lembro. Eu anotei uma frase que você falou durante o nosso primeiro encontro, que eu disse assim, isso aqui dá um chamado... Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Foi alguma coisa assim. Eu anotei, mas não estou achando aqui não. Tanto garrancho. Wellman, eu quero agradecer a você. Foi um bate-papo muito interessante. Eu espero que contribua para a vida de outras pessoas. Esse é o nosso objetivo, não é só apenas a divulgação do livro. O livro é um meio, né? E que, então, seu sonho seja realidade. Que a partir desse mundo que já ganhou, ele ganhe outros continentes. O continente é menor do que o mundo. Já ganhou o mundo. Eu vi aqui passando duas pessoas, uma eu lembro o nome, é Sara, praticamente. Sara, manda uma mensagem para mim, porque eu perdi muitas coisas no meu... Desculpa aí, já termino ela.
Perdi muitas coisas do meu WhatsApp. Manda uma mensagem para mim, praticamente, que eu quero falar contigo. E se mais alguém quiser também falar comigo e marcar um bate-papo, olha, as portas estão abertas. Welma, muito obrigada e que o seu livro seja alívio, sirva de bálsamo e sirva de esperança para tantos outros. E que na sua missão, né, que o seu propósito você já encontrou, ele encontrou você é ótimo, ele encontrou você, e que, então, sua missão seja de levar essa mensagem de transformação, que é possível, e de cura. Cura, eu acho que a palavra de hoje é cura, né? É cura. Essa palavra de cura possa ser levada para outros cantos através do seu livro. Muito obrigada. Obrigada aos que passaram por aqui, que deixaram um tchau, um coração, um aceno. Obrigada, Emília. E se vocês têm pessoas que escrevem e que gostariam de estar aqui também para contribuir com aquilo que tem escrito, que tem feito, as portas e a tecnologia está aberta para recebê-los. Obrigada, beijos. A Emília mandando beijos aí para nós. Obrigada, Emília. Obrigada, Emília. Obrigada, Jair. Obrigada. Oh, peraí, vamos fazer uma foto, deixa eu ver, eu acho que o Instagram ainda deixa. Deixa eu ver se eu tiro os comentários. Emília, faz aí uma foto pra gente. Tirei os comentários, agora deixa eu ver se eu faço. Fiz, depois eu posto lá. Obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Alan. Live maravilhoso. Vocês são incríveis. Obrigada. Tchau.